Ansiedade, uma história para conscientizar. Eu já passei. E hoje a história é minha. Sou Érica Alves, terapeuta do Espaço Cuidando do Todo, e hoje eu recebo aqui a Isabel Bastos para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema. Bem-vinda, Isabel. Se Obrigada, presente. Érica, obrigada. Bom, eu sou psicóloga clínica junguiana, também sou consteladora, né? Faço constelações familiares e atualmente estou fazendo uma pós-graduação em biblioterapia, né? E aí a gente fala disso em outro momento. Vamos falar um pouquinho, né, sobre o burnout e a ansiedade, como que é uma crise de ansiedade. Então, geralmente, uma pessoa, quando ela está com ansiedade, ela tem palpitações, né, no coração rápido, bate forte o coração, sudorese, né? Ela tem um mal-estar, uma sensação de que ela vai morrer, né? É um mal-estar físico e psíquico ao mesmo tempo, né? Então, a pessoa, ela passa mal, né, quando ela está tendo uma crise de ansiedade. Então, às vezes, ela não consegue nem ficar de pé, ela se sente encurralada e às vezes vai para o hospital e não tem nada acontecendo biologicamente para justificar uma doença. Ah, tá tendo infarto, tá tendo. Não, né? É mais emocional e que se sente no corpo. A gente precisa pensar que nós somos o todo, somos corpo, alma, né? E psiquismo também. Então, somos a integração de tudo isso, né? A nossa totalidade tá aí. E o que a gente sente na emoção está integrado ao que a gente vai sentir no corpo. E às vezes a gente aprende, né, que não, que o corpo do nada tem uma doença, do nada. Não, o corpo ele vai expressar aquilo que tem na alma, aquilo que tem no psiquismo, né? Se você tem um sofrimento no seu psiquismo, o seu corpo vai expressar isso em forma de doença, tá? Bom, partindo dessa premissa, então, a ansiedade é um mal lógico que se manifesta no corpo, né? Então, e se torna uma doença quando as sensações, né, de mal-estar da ansiedade são cada vez mais presentes, né? Então, o que, que seria o gatilho de uma ansiedade? Então, hoje a gente é bichinho, né? Ser humano é animal de alguma forma. A gente tem um corpo biológico, né, que responde a uma natureza. E quando a gente, na época das cavernas, tinha que fugir da onça, né, dos bichos que são predadores, do jacaré e tudo mais, a gente tinha essa descarga, né, de cortisol para poder ter movimentos rápidos, ou correr ou bater. Então é isso, né? Essa descarga biológica veio com esse intuito de nos fazer sobreviver. Cá estamos, né? Sobrevivemos. Só que os perigos que a gente enfrenta são outros a partir de agora. A gente enfrenta questões mais internas. Então, é um problema familiar, é um problema no trabalho, né? Então, são esses gatilhos que podem acionar um estado de ansiedade, né? E uma pessoa, ela se sente com muita ansiedade quando ela não está segura de alguma coisa. Então, quando tem alguma coisa que tira a paz dessa pessoa e ela está constantemente em fuga de algo, né? Que ela não consegue identificar o que que é. Então, por isso que a gente adoece na ansiedade. O burnout, ele tem a ver com um desgaste muito profundo. Doença oriunda da atividade laboral, do trabalho. Então, quando a pessoa ela está num ambiente de trabalho em que ela sofre assédio, desrespeito, em que ela tem uma grande demanda de trabalho, que está além daquilo que ela consegue dar conta, para não perder o emprego, ficar ali dando conta, né? Ela pode desenvolver esse desgaste extremo, que parece depressão, só que ainda é um pouquinho pior, né? Então, assim, o burnout, ele é um assunto que está sendo falado agora, porque ele está sendo reconhecido como uma doença laboral. E o quanto que é importante as organizações, as empresas pensarem em fazer um tipo de intervenção que possa diminuir essa toxicidade no ambiente de trabalho,
e melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, né? Então, acho que a Érica, por isso, né, Érica? Todo mundo pode passar por isso, que faz parte da vida. E não significa que o problema é você, ou que você é fraco, ou que você não tem conhecimento, né? Ou que você está doente. Sim, por um momento talvez você esteja adoecido, mas que não é essa coisa que as pessoas ditam. Então, falando um pouquinho sobre a minha história mesmo, e é o que você falou, é um acúmulo e um desgaste, né? Uma sobrecarga muito grande. E que não acontece um do outro, né? E que às vezes não tem só uma causa, são acúmulos, né? Problemas disso, daquilo. E uma hora o corpo fala, chega, cansei de brigar, essa briga não vale mais a pena. E aí ele fala, chega, né? Então, a minha história, né? Eu tenho 2 filhos, um já hoje adulto, na época era meio que adolescente ainda, hoje está com 21 anos, o Vitor, e tem o Gael, que hoje está com 5 anos, e que teve todo um processo, que ele não dormia bem, né? Que ele acordava muito à noite, eu trabalhava na área da saúde, e aí também veio a pandemia, e veio vários processos de mudança de governo, de mudança de projeto, de trabalho, de gestão, né? E aí tudo isso aconteceu no mesmo momento e a gente vai falando, não, acho que deve ser só pela ausência de sono, né? Ah, eu não durmo porque meu filho é pequeno, então deve ser isso. Vamos lá, vamos dar conta, vamos fazendo. E aí chega um momento que você começa a falar, não, não é só isso, né? Não pode ser só isso. Mas mesmo assim é o que você falou, né? A gente precisa pagar as contas, a gente tem que dar conta das coisas, a gente vai achando jeitos de se cuidar, né? Então, dentro do meu processo, eu fui para terapia, fui fazer outras terapêuticas, isso foi me fortalecendo, fui me curando, e é o que você fala, né? O ambiente onde eu estava trabalhando já não estava mais adequado para mim, por vários motivos, até por uma questão de crescimento, de querer já estar no momento de você mudar a estratégia, de você fazer outras coisas, e estar ali não estava mais sendo satisfatório. E aí foi onde eu comecei de fato a adoecer e de fato apresentar o burnout. Então, ano passado eu tive que ficar afastada pelo INSS, eu trabalhava CLT no SUS, né? Foi um esgotamento para além de saber lidar, para além de entender as questões da saúde mental. Foi um esgotamento a ponto de eu não conseguir tomar banho porque doía tudo, de eu não conseguir levantar o braço para lavar o cabelo porque doía, de eu pensar que eu tinha que tomar banho, depois me secar e me trocar, eu já ficava, meu Deus, eu não quero tomar banho porque doía, porque era exaustivo, né? De não lembrar se eu tinha comido ou não e de fazer para sentir os cheiros, para saber se eu tinha tomado café, porque o cérebro realmente falou, chega. E 2 coisas para a gente depois ir debatendo, que são, as pessoas vão julgando muito, né? Então, assim, você trabalha na saúde mental, você é terapeuta, você é isso, e como assim, né, você ficou ruim? Sim, eu fiquei ruim porque eu sou ser humano, porque o corpo fala, né, o que você disse no início, a gente vai tendo esse entendimento, e eu acredito muito que eu só não fiquei ruim antes, ou pior, apesar de ter ficado bem, bem exausta, né, exatamente por eu ter o conhecimento. Então, quando eu comecei a perceber alguns gatilhos, alguns pensamentos, algumas coisas que me davam indício de que alguma coisa não estava legal, eu falei, opa, peraí, eu preciso procurar outra ajuda, mais ajuda. Né? Diferente de uma pessoa que é leiga, que talvez não vai ter start logo no início, ou só vai perceber depois de muito tempo, ou quando alguém de fora falar. E outro ponto que eu queria também depois trazer para a discussão, que é outro preconceito também, de certa forma, é que quando você está mal, você é julgado por que está mal e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, se você está mal, as pessoas também querem que você esteja, assim, extremamente acabada. E aí também tem um julgamento de tipo, ué, mas você tá mal e tá andando na rua no dia que você resolveu tá bem. Né? Você tá mal, mas você tá só com isso de medicação. As pessoas também acham que você vai estar dopada de remédio porque você não tá bem. Então também tem um pré-julgamento de que ou você tem que estar super bem, ou você tem que estar super mal. Né? E é o que você falou, é no subjetivo. Então, às vezes, você por fora tá a mesma carinha ali, mas por dentro você tá mais animada.
E por mais que você diga, as pessoas de fora às vezes não conseguem entender. Ou você tá com a mesma carinha e por dentro você tá acabada. Você não consegue nem se expressar. E a pessoa que tá de fora fala, ué, mas tá com a mesma cara de ontem, por que hoje tá pior? Porque é lá no subjetivo, é porque é o corpo respondendo. E não é uma questão de, tá se fazendo. Não. O corpo realmente responde às questões emocionais e o emocional responde às questões do corpo. Que ainda assim estou em recuperação, porque não é de um dia para o outro que adoeceu e também não é de um dia para o outro que tem uma cura. Até porque, como eu brinco, a vida não para para a gente se arrumar. Então, tomar algumas decisões que eu tomei foram maravilhosas para eu estar aqui hoje, mais saudável. Mas é difícil. Toda decisão, mesmo que seja para um bem, é muito difícil, tem muita consequência. Né? E a vida não para a gente se arrumar. E eu estou aqui me arrumando junto com todo mundo. É muito bom, né? Falou num ponto importante, que é uma questão de conceito. Tem um estereótipo de como seria um deprimido, um adoecimento mental, emocional, e não é bem assim que acontece. O que a gente fala? Ou a empresa investir no bem-estar dos colaboradores para melhorar o ambiente de trabalho, oferecer para os trabalhadores uma condição melhor, mais digna, humana, ou o trabalhador mudar de emprego, mudar de trabalho. Então, também. Mas aí tem tudo como você toma consequência de tratamento de medicação. E as pessoas não entendem que às vezes tomar medicação não é tomei a medicação tópica ou amanhã eu tô. Não. A medicação ela embanana o corpo inteiro da pessoa. Ela mexe com o sistema nervoso central. Exatamente. Né? As pessoas acham que tá bem, né? E não é. Tem toda uma consequência, inclusive, da medicação. Sim. Né? Que é para um bem, naquele momento é necessário, e depois vai sair devidamente num desmame adequado, mas que toda substância traz, né? Mexe com tudo. Né? E aí, falando, inclusive, na minha questão, eu já tinha questões de base, né? Eu acho que isso é legal de falar, porque as pessoas vão achando, também nos colocando num lugar de super-heroínas, né? E de imunes a tudo. Então, eu tenho hipotiroidismo de base, então eu tomo medicação para hipotireoidismo, apesar de não ter características clínicas, né? E isso mudou tudo, né? Então, assim, as questões emocionais, as questões de dores, né? Eu tive que fazer vários tratamentos no ano passado, além de psiquiatria, de psicologia, entre outras terapêuticas integrativas que eu adoro e que são extremamente importantes. Eu tive que tratar com ortopedista, com nutricionista, com ginecologista, porque mudou todo o meu organismo. Tive que retomar mais intensamente endócrino, mudou minha medicação que eu já tinha de uso contínuo. Né? Eu tive que fazer tratamento das costas porque eu não aguentei desenvolver uma síndrome miofacial nas costas, que eu não aguentava de dor. Tratei por meses com ortopedista. Né? Então, assim, eu suava muito, eu lavava um copo, parecia que eu tinha corrido uma maratona, eu suava, eu tinha odores, eu tinha que trocar roupa várias vezes ao dia, e no exame não tinha nenhuma alteração ginecológica. Então, assim, o metabolismo, o organismo, ele é como um todo, e bagunça tudo, e as pessoas não entendem isso, né? E é que nem você falou, o burnout está muito relacionado à questão de trabalho, né? E no meu caso, também tinha outras questões ou outras questões que abafavam ou que me davam força para continuar, né, com a questão do trabalho, mas de fato teve todas essas questões que você citou, né? E que aí eu tive de fato que tomar uma decisão. Eu estava mais de 10 anos, né, no trabalho, numa equipe em que eu sentia que eu já tinha feito o máximo que eu poderia fazer e que eu poderia ajudar muito mais pessoas de uma outra forma. Mas o burnout, de fato, me deu esse pontapé para falar, vai fazer o que você tem que fazer, mulher. Tomar a decisão de ter pedido desligamento em um momento em que eu ainda não estava saudável totalmente, foi muito difícil, né? Foi também um processo de entender o que isso significava, quais eram os prós e os contras. E naquele momento, ano passado, eu pesei e falei, não, eu aqui não vou conseguir me curar e também não vou conseguir sair. O INSS, acho que é outra pauta também que a gente pode falar,
para além só das gestões e dos processos de trabalho, de empresas, também tem essa questão do ir e voltar do INSS, do ficar sem salário, de não saber o que vai acontecer, de você não estar bem e o perito te liberar para voltar, né? Então, toda essa questão, e aí você fala, não, eu prefiro sair, eu vou tomar essa decisão. E fui abrir meu espaço, mas é um desafio empreender, então, assim, transição de carreira é muito difícil, mas às vezes é a solução, às vezes é a cura, né? Não só para aquele momento, mas para uma vida inteira. A gente tem que pensar que a gente está ali, independente da idade, é o resto de uma vida que você vai estar no lugar, exercendo uma profissão que talvez você já não goste mais, num lugar que já não te caiba mais, que já não te acolha mais, que mudaram as regras e aí você agora não se encaixa mais, né? Que eu acho que foi um pouco do que eu fui sentindo. Então, assim, a transição de carreira é muito difícil, apesar de, para mim, ter sido de fato uma transição de carreira, porque eu continuo no âmbito terapêutico, né? Mas sair do CLT, que também tem um conforto financeiro, uma estabilidade para você empreender num mundo que hoje quem manda é o Instagram e que você está num outro movimento, ainda se curando, apesar de já estar bem para curar, até porque a cura é sempre conjunta, né? A gente nunca vai estar pronto 100%, nunca vai ter evoluído 100% para poder começar a ajudar alguém. E aí esse desafio também é muito intenso, né? É o que você falou também, Erika, e quanto que essa questão do evento vindo do trabalho, né, também afeta a sua filha. Porque com certeza o filho pequeno, e o pequeno estava não conseguindo dormir e tal, e parece que a gente não dá conta, mas as crianças são muito sensíveis para perceber o sofrimento do pai. Sim. E elas fazem um esforço para tentar dar conta. Então, quer dizer, afetou teu filho, afetou tua família, afetou todo o funcionamento do corpo. Sim. E não, é o que você está falando, não é fácil ter uma recuperação, né? E urgentemente, acho que as organizações precisam olhar para a necessidade do trabalho. A gente tem uma cultura que eu costumo dizer que coloca o trabalho na sombra. A cultura coloca o trabalho na sombra, Isso, né? A gente vai colocando e nunca o trabalho é o problema, o problema é a pessoa, é o funcionário, você que deve estar com problema em casa, ai, aqui é sempre ótimo, não, você que não dá conta, você que não é boa, você que não é bom. É nesse sentido que você vai falando. Isso. Quero dizer assim que a cultura do trabalho, mundialmente, ela vem um tanto negativa. Então, se a gente olhar aqui no nosso país, por exemplo, a cultura, foram 300 anos de escravidão só no Brasil. E a história do trabalho, sendo escravocrata, ela está muito ligada a esse passado, que de alguma forma ainda se faz no presente. Quem nunca ouviu no trabalho aqui o chicote estrala? Aqui o chicote estrala. Nunca... Entre outras frases. Não é? E no Manda quem pode, parece quem tem juízo. Exatamente. O fato de se pagar salário não tira o poder de aprisionamento da alma do trabalhador. Sim. Que a Bel é que o fato de estar sendo pago, né, para esse trabalho não dá o direito, não é um valor para aprisionar a alma do trabalhador e os desejos e a vida, né? Porque também tem isso, né, Bel? As pessoas, a gente também vem disso, né? Apesar de hoje em dia ter a CLT em alguns momentos, enfim, que há vários debates sobre isso também, a gente tem hoje em dia minimamente uma carga horária, uma jornada de trabalho um pouco mais regularizada do que há anos atrás. Mesmo assim, tem essa sobrecarga, e se a gente for ver o quanto de pessoas que trabalham horas e horas e que depois pegam 3 horas de condução para voltar para casa e que não tem uma vida, nem consigo mesmas, nem com as pessoas que estão ali, e ainda tem que passar por isso, né? Então, assim, é muito injusto, é muito sofrido. Uso aquele assédio que o trabalho passa no trabalho, o colega também passa e
conseguem se defender. Sim. É a banalização do sofrimento alheio e a normalização do sofrimento, dessa cultura doente, potencializa a doença. Sim. Entre os trabalhadores. Então, a competição tóxica, esse tipo de relação vai minando a alma. No sentido que a gente vem olhando para o trabalho, e aqui da história do Brasil, então isso foi trazido. E quando você tem uma relação saudável com o seu trabalho, você tem uma grandeza, assim, de olhar para a obra da tua potência, da tua capacidade de fazer, de melhorar, de crescer, né? Qualquer tipo de vulnerabilidade que a gente viva, né? Qualquer tipo de vulnerabilidade nos coloca num ponto em relação a... Então, quanto mais você precisa daquilo e aquilo for tóxico, mais aquilo... Presta atenção nisso. O que a Bel falou, eu vou repetir só porque deu alguns cortes, né? E acho que uma frase importante é que qualquer vulnerabilidade que a gente viva em qualquer situação nos coloca em risco e nos coloca em lugar de assédio, né? E de a gente ficar ali dependendo desse lugar e esse lugar continuar nos machucando, nos ferindo e a gente continuar ali, porque também tem uma dependência e um assédio moral e que você se sente às vezes que não é capaz, né? E isso vai machucando, machucando cada vez mais, assim. Então, estar vulnerável de alguma forma traz essa possibilidade de assédio, essa possibilidade de adoecimento do corpo e da alma, né? E tem vários tipos de assédio. Tem do chefe para o colaborador e no contrário também. Sim. Tem o assédio vertical, colega contra colega. Né? E isso precisa ser olhado nas empresas. As empresas precisam trabalhar a competição, precisam trabalhar uma questão de união entre a equipe, porque a gente ouve muito assim, aquilo é um ninho de cobra. A minha empresa é um ninho de cobra, cobra engolindo cobra. Quem nunca ouviu isso? Não posso confiar. É a competição tóxica. Assim, é poder olhar para isso, qual é o valor que eu tenho dentro do meu ambiente de trabalho. Ser reconhecido que a minha função ali faz a diferença. Eu não preciso tentar lutar pelos louros só para ter o mérito. Pode dividir esse mérito com as pessoas. E um pouquinho do que a Bel tá falando é que, assim, tem empresas, quando a gente vai ouvindo isso, né? Esse ninho de cobras aqui, olha, não posso confiar. Ai, não é nem só sobre as pessoas, o caráter ou o jeito de ser das pessoas, mas principalmente o quanto as empresas muitas vezes vão gerando esse convívio, fica uma competição, e aí todo mundo fica pisando em ovos, né? E aí, mas o chefe não vai mandar embora porque ele sabe que sem mim ele não sobrevive, né? E é o que você falou. Então tem assédio de todos os lugares e às vezes de todos os lugares mesmo com a mesma pessoa no mesmo ambiente de trabalho, né? E acho que uma coisa que é legal que estão falando aqui também, porque assim, além da questão desse lugar tóxico, né? Às vezes pelas regras da empresa, às vezes por não ter regras da empresa, às vezes pela empresa ser legal, mas a chefia direta não. Ou vice-versa, a chefia direta ser bem legal, mas quem está lá em cima, quem manda, quem libera, quem determina, não dá esse suporte, né? E aí todo mundo adoece junto, uma cadeia inteira adoece junto. Às vezes começa um lugar tóxico ou uma situação tóxica também por você já não estar mais, já não pertencer mais àquele lugar. Então são várias nuances. E aí acho que cabe a cada um, lógico, que dentro do processo terapêutico, dentro do processo de avaliação, né, de repensar o momento que já passou, para ver quais são todas essas vertentes, qual é o meu papel nesse lugar, qual é o papel do outro, qual é o papel da empresa, o que mais poderia ser revisto, né? O que mais de fato na minha família, no meu externo, na minha vida cotidiana também está influenciando para que isso aconteça, porque é um todo. O importante, assim, né? É reconhecer de onde vem, para que uma providência seja, porque às vezes a gente nem reconhece. Exatamente. Entendeu? A gente não vê e a gente vai normalizando as coisas doentes na nossa vida. Tem que ser assim mesmo. Sim.
né? Então, assim, existem profissões, né, disso, que potencializam, né, o aparecimento de um burnout. São profissões, assim, que, de fato, demandam muito do trabalhador. E, Sim. principalmente, né, profissões como professores, educadores, pessoas da saúde. E a gente fica até culpado, né? Eu vejo que tem pacientes que ficam até culpados de pensar na possibilidade de olhar para o que o sistema Questão da escravidão, de servir, de ter um lugar, de a pessoa me deu essa oportunidade. Acho que envolve muitas questões internas que as pessoas nem têm noção. Mas tem muitos sentimentos aí envolvidos e que a gente não dá conta e que se misturam, né? E acho que o importante, que nem você falou, é a gente perceber que não tá legal, né? Acho que falar sobre é importante porque traz essa reflexão de não é normal. Não tá bom. Isso. Tá, eu não preciso chutar o balde hoje, eu não preciso pedir demissão hoje, eu não preciso mandar meu chefe para aquele lugar, eu não preciso mandar meu colega de trabalho, mas é olhar e saber que não. Eu ouvi dizer que isso não é normal, que isso é uma doença, que isso eu posso adoecer. Posso trazer isso também para a rotina de outras pessoas que trabalham de uma forma autônoma, né, que trabalham como diarista, que trabalham de outras formas e que sofrem também tanto quanto com a negligência, com falta de recursos, né, com o distrato das pessoas, entre outras profissões também, fora a sobrecarga física, fora a sobrecarga também emocional, o peso da responsabilidade está ali, e vão sofrendo e às vezes também não tem esse olhar que fala, mas você é autônomo, é só você não ir mais lá, né? É só você não voltar nessa casa, por exemplo. E não é bem assim. Eu acho que é legal assim nós termos essa consciência, vamos discutir sobre, né? Legal falar sobre o burnout. Claro, né, que a gente tem que, obviamente, cuidar da nossa saúde mental em casa, com a família e tal, mas a gente também precisa ter esse olhar um pouco crítico sobre como é que andam os ambientes, né, que a gente frequenta, principalmente o trabalho, porque a gente passa horas do nosso dia ali, muito mais do que com a família, né, enfim. Então, acho que é poder observar isso, assim, vamos buscar um autoconhecimento, porque enquanto a gente vai levando sempre as coisas no é assim mesmo, a gente corre um grande risco de adoecer silenciosamente, que eu acho que foi o que aconteceu com a Érica, né? A gente vai falando, não, tá bom, eu dou conta, não. Ah, por exemplo, eu no meu caso sempre fui muito tranquila, né, muito pacífica, acho que até demais. E aí eu fui identificando coisas, falei, não vou ser mais tão pacífica, tudo bem, eu vou aprender a fazer desse jeito. E aí, de fato, eu fui aprendendo, mas eu acho que pegou mesmo muito foi, assim, eu estar mais fazendo da forma com que eu deveria estar fazendo, de mudança de rotina, mudança de formação de equipe, mas esse não é mais meu jeito, não condiz mais comigo, e aí eu acho que é melhor sair. Até esse lugar de, não, tudo bem, eu vou aprender a não ser mais pacífica. Também adoece porque não é a sua essência, não é do jeito que você é. Então, até para aprender a lidar, aprender a dar conta de algumas coisas, você também adoece. E assim, tudo isso é parte de um aprendizado. Fui tendo insights pelo entendimento que eu tenho muito cedo das coisas, de um pensamento, falar, nossa, esse pensamento foi meio estranho. Olha isso aqui, eu passei mal esse dia, nossa, não, mas peraí, não tinha nada para eu ter passado mal no trabalho, né, e ter ido para o hospital. Mas acontece uma coisinha, puf, é o que precisava para o start, para vir explodir aquilo que você estava dando conta, para explodir aquilo que você não estava dando conta e nem sabia. E as pessoas falam, nossa, só por conta disso, né? Nossa, passou por tanto perrengue, exatamente. Aqueles perrengues ainda estão aqui, né? De alguma forma, mal digeridos. Também passei por várias situações que eu nunca tinha vivenciado, de desentendimento com colegas de trabalho, que para mim nunca tinha acontecido. E não é nem a questão de certo ou errado, mas assim, o desconforto, as questões que eu vivenciei, e que eu acho que foi todo um boom, né? Independente de tudo isso, eu sabia, já estava me programando para sair, e aí eu acho que todos esses acontecimentos, e principalmente o burnout de fato, né, a ansiedade que eu tive ano passado, de me sentir mal, com sintomas depressivos, de não querer levantar e de não conseguir de fato fazer as coisas, tudo isso óbvio que me alavancou
a tomar uma decisão que eu já estava trabalhando. Fico muito contente porque eu tive a oportunidade de conseguir me curar e voltar e sair bem do trabalho, né? Não precisei sair brigada, revoltada, triste, sofrendo. Então, a minha saída foi muito leve, muito tranquila. Então, eu saí em paz, é um lugar que vai estar no meu coração sempre. Amo o SUS, amo todo o processo, que nem a Bel falou, óbvio que não dá para a gente fechar os olhos e saber que tem toda uma questão governamental, política e de interesses e que desconstrói o quão lindo é o SUS, o trabalho dos profissionais e o projeto principalmente do SUS, tanto que é referência fora do Brasil. Eu fico muito grata que eu tive a oportunidade de conseguir sair de uma forma tranquila e que muitas pessoas às vezes não conseguem. Saem com problemas, saem com ações judiciais, saem com brigas, né, saem por uma demissão de forma mais drástica. E tudo isso também tem que contar, né? Que cada história, cada pessoa tem, infelizmente, uma história aí. E tudo isso tem influência, tudo isso leva a marcas, né? E tudo isso tem um sofrimento aí muito grande. É verdade. Então, assim, poder, né, sair do emprego que sendo abusivo com você é como sair de um relacionamento abusivo romântico, inclusive. É tão difícil quanto um fôlego gigante para conseguir sair. Mas o mais importante é pensar que tem possibilidades de sair, de mudar, de começar de novo, de trabalhar em outro lugar. Assim, o que desgasta também o trabalhador é em si mesmo. Porque ele acha que ele não presta, ele meio que de favor, ele se sente no trabalho, falar, ele se sente o pior trabalhador que tem. Às vezes é o que ele escuta. Então ele acha que ele não tem potência para ele conseguir trabalhar em ambientes, em lugares, mas isso não é verdade. Então, se você sente esse trabalho e está escutando o que você já viveu, ou que está vivendo alguém, abre os olhos e haja, faça alguma coisa, porque senão isso vai te tragar, vai te engolir, essa doença vai te engolir. Então, cuidado, muito cuidado. E assim, você tá ouvindo, vendo a live depois, vai se identificando nesse lugar, né? Que nem a Bel falou, num relacionamento, num trabalho que não tá sendo bacana, que não tá te trazendo benefícios, que tá te adoecendo, que tá te trazendo insight de que, nossa, isso não tá legal, não me faz bem. Penso em trabalhar, já me dá uma dor de barriga, né? Não é aquela coisa de, ai, domingo, ai, meu Deus, tava tão bom na minha casa, amanhã eu vou ter que trabalhar, mas tudo bem, né? Não. É um mal-estar de pensar em ter que ir trabalhar, é um mal-estar de chegar no trabalho e falar, meu Deus do céu, eu não vejo a hora de sair. Tudo isso são indícios de que alguma coisa ali não está bem. Então, assim, começa a olhar. O principal de tudo é olhar, é perceber que aquilo não é normal, não é natural e que o problema não é seu, o problema não é só você, o problema não é você, né, não ser capaz. E o problema não é você não ser capaz de ter outra possibilidade também. Né? Ah, eu trabalhei anos nessa empresa, eu sempre fui isso na minha vida, o que eu vou ser agora? Você pode sim ser outras coisas. Sim. Fácil, às vezes não vai ser, mas também não é fácil estar ali, né? Sim. E a gente pode mudar, pensar em planos de transição, pensar em outras coisas, ou às vezes vai ter que chutar o balde mesmo e sair e começar a se organizar de um outro jeito, né? Fala, Bel. Pensar que você é a sua ferramenta de trabalho. Eu sei que é difícil mudar. Não se prenda a 40% de muda, porque isso não paga a alma de vocês. Não vendam a alma de vocês por tão pouco. Vocês valem mais. E assim, arregaçar mangas e trazer uma nova oportunidade é fácil. A jornada difícil, mas vale a pena depois. Vale a pena depois. Não me arrependo em nenhum momento da minha decisão de ter pedido desligamento, de ter seguido meu coração, ter seguido aquilo que eu já sabia que eu ia ter que fazer, né? De ter escutado a minha alma gritando pra, tipo, vai fazer outra coisa, vai ser da forma que você quer, vai ajudar pessoas de outro jeito. E continue ajudando quem você já tá, né? Porque se eu não rompi nem com pacientes, nem com funcionários, nem com ninguém, tenho total certeza que se eu não tivesse seguido o meu rumo, tomado a decisão da minha vida, hoje eu não estaria talvez aqui bem,
para contar e para estar falando com vocês e para estar desenvolvendo o trabalho e não estaria ajudando ninguém. Fazendo até esse adoecimento na sua casa, né, Érica? Gente, a saída, a saída que a Érica encontrou foi sendo autônoma, né? Você pode trabalhar em outros lugares, você pode fazer outras coisas, você pode se reinventar, né? Isso é um processo, né? Então, o negócio é ficar esperto na nossa conversa aqui no bate-papo para você não adoecer. Eu acho que a gente podia retomar alguns pontos importantes aí da questão de que não é só o trabalho que pode ser abusivo e adoecedor, mas todos os relacionamentos eles podem ser tóxicos, né? O relacionamento conjugal, o relacionamento de mãe e filha, de pai e filho, né? A gente quanto mãe com os nossos filhos e a gente quanto filhas com as nossas mães, com os nossos pais, né? Entre familiares, entre vizinhos, a gente vê tragédias e sofrimentos, acaba sendo mesmo do trabalho, porque, como você falou, é a maior parte do tempo que a gente fica, e normalmente relacionamentos amorosos mesmo, conjugais, né? Onde tem uma troca, uma violência muito grande, violência psíquica, violência financeira, violência emocional, violência patrimonial, violência de vários aspectos, e que a gente também vai adoecendo e também vai normalizando. Vai falando, não, tá tudo bem, tá tudo certo, de amizades, né, amizades tóxicas também, né, que vão nutrindo ali e cobrando e mas eu te ajudei na época que você não estava bem, por que agora não? E acho que é a gente pensar que a gente tem que ter sim gratidão, a gente tem que agradecer, mas a gente não precisa ficar escravo de nenhum relacionamento, de nenhum apoio que foi dado, de nenhuma troca, nenhuma ajuda, nenhum relacionamento. Sentiu que está um movimento estranho, acho que vale a pena repensar. Vocês não estão sozinhas, sempre procurem ajuda, procurem um profissional para falar. Tá com dúvida, não sabe entender, não consegue identificar, como eu disse que eu consegui, mas percebeu que não tá legal, dá aquele friozinho na barriga só de pensar, dá aquele aperto no peito de ter que falar com a pessoa, é sinal de que alguma coisa aí dentro, se você sentiu, tá falando, não é legal, não tá te fazendo bem. Então procura ajuda, procura alguém para conversar, e aí esse é o primeiro movimento. Depois, cada um vai ter o seu movimento, sua decisão, o que é melhor para você, mas não deixa passar. Não, não é normal. Não é normal sofrer. Não é necessário sofrer. A gente não precisa mais escolher sofrer, como era as gerações passadas. É isso mesmo. Top. E finalizando do finalizado, eu e minhas trocadilhos. Acho que o importante de hoje, além dessa reflexão final, é a gente entender que saúde mental, a gente está em tudo, que a ansiedade está no nosso dia a dia, que a gente fica ansioso por alguma coisa extremamente normal, que vai ter momentos em que a gente está mais ansioso, menos ansioso, que a gente está mais na bad, menos, que a gente está mais motivado e menos. Por isso que a gente precisa estar sempre trocando, sempre compartilhando com pessoas que possam agregar, que possam nos ajudar. E, assim, desmistificar que a ansiedade não é esse bicho de sete cabeças, que o burnout, que a depressão, que esses nomes, às vezes são só nomes, né? Que o mais que importa em algumas situações é como você se sente, é o que você faz para resolver aquilo. E que tá tudo bem, faz parte. Quem vai te chamar, vai te desmistificar. E se for, é a pessoa com quem você talvez não deveria falar naquele momento. Então, tá tudo bem falar, inclusive, que a gente não está bem. Né? A gente não precisa, hoje no mundo de Instagram, tá todo mundo sempre muito perfeito, muito lindo, muito sorridente, sempre saudável, sempre felizes, ricos, amando. E quando, na verdade, às vezes não é isso. E a gente não precisa estar bem o tempo inteiro. Inclusive, não estar bem faz parte do crescimento, faz parte da vida, faz parte porque alguém se machucou, porque aconteceu alguma coisa, e a gente pode sim se dar o direito de às vezes não estar bem, e sim de adoecer, inclusive em relação aos sentimentos, porque nós somos feitos de sentimento, corpo, de intimidade, de espírito e de muito mais coisas aí que a gente precisar. A melhor forma da gente cuidar é prevenir. A gente não pode
achar que tem que estar bem e que a gente tem que estar forte. Ser forte, inclusive, nos machuca. Eu preciso camuflar bem, eu posso me acolher nas minhas vontades, né? Nas minhas irritações, né? É isso que nos faz humanos. Vão acompanhando aqui meu trabalho. E também lá no Instagram da Bel, ela tem vários vídeos super bacanas também, falando um pouquinho do trabalho dela, constelação familiar, que eu amo, como diz Gael, amo. E é também um trabalho lindo, né? Algo que ajuda muito a gente a entender também a gente e a nossa família, o nosso contexto, a nossa história. É importantíssimo, né, também. E que vocês se conheçam cada vez mais. Obrigada por escutarem um pouquinho da minha história e saberem que estamos aqui juntas, sem questionamentos, sem julgamentos, e que estamos todas evoluindo e crescendo, e cada dia uma acolhe a outra, e é por isso que somos muito mais com elas. Obrigada, Bel, por você ter sido mais uma comigo. Obrigada a todo mundo que apareceu aqui. E que sejamos sempre, sempre, sempre muito mais com elas e principalmente com nós mesmos. Gratidão. Top. Obrigada. Nós duas. Obrigada. Beijo, meninas. Beijo,